Sejam bem-vindos de volta. Nessa aula, então, daremos início à unidade 2, o qual nós estaremos estudando os instrumentos aplicados ao planejamento e, então, veremos a sua tipologia. Bem, como planejar um ambiente de informação? Como vimos até aqui, o planejamento é uma função gerencial de grande importância para a gestão das unidades de informação. Ao longo dessa disciplina, nós conhecemos suas finalidades, características, barreiras e vantagens, seus tipos e a diferença entre eles. E ainda nós veremos, além dos métodos e técnicas para colocar em prática, como a matriz SWOT, o PDCA e o TQM, que nós veremos ainda nas unidades à frente. Nessa última unidade, agora a qual estaremos estudando, vamos conhecer os principais instrumentos de planejamento que são voltados aos ambientes de informação. Almeida diz que o planejamento é constituído por um complexo de instrumentos, cada um com uma função específica, que devidamente articulados garantem a eficácia do processo. Vamos agora nos aprofundar nesses instrumentos, estudando políticas, programas, planos e projetos que podem ser aplicados ao planejamento e como podem se relacionar com as unidades de informação. Bem, os instrumentos de planejamento, então, a gente traz alguns conceitos, O primeiro deles, conforme explica Almeida, eles podem ser entendidos como políticas, nas quais são diretrizes, planos gerenciais de ação e guias que definem as linhas mestras e orientam a tomada de decisão. Já Cunha e Cavalcante as conceituam como sendo uma formulação formal ou informal ligada ao atendimento da missão da biblioteca, bem como aos critérios de avaliação. Oliveira explica a diferença entre políticas e diretrizes. Políticas são parâmetros ou orientações que facilitam a tomada de decisões pelo executivo, isso para qualquer nível dentro da empresa. Diretrizes representam um conjunto estruturado e interativo das grandes orientações das empresas, ou seja, objetivos, estratégias e políticas. Por fim, Almeida enfatiza que, em uma mesma organização, existem políticas nas diferentes instâncias e com abrangências e abordagens diversas. Por isso, precisam ser coerentes e integradas para ser eficazes, contribuindo assim para a consecução dos objetivos de uma organização. Bem, então a gente aqui pode observar que há uma classificação dessas políticas metas. A primeira delas são as políticas estabelecidas, as quais são provenientes dos objetivos, desafios e metas, correspondendo a questões estratégicas ou também questões táticas. Uma segunda classificação que a gente pode observar aqui são as políticas solicitadas, que se referem aos resultados das solicitações dos funcionários, buscando obter orientação sobre como proceder em determinadas situações operacionais. E, por último, a terceira classificação são aquelas políticas impostas, provenientes de fatores que estão no ambiente da instituição, correspondendo a questões estratégicas. Então, é comum encontrar nas bibliotecas e centros de documentação os 3 tipos de políticas que a gente observa na figura, ao qual vocês vão observar no slide, da classificação dessas políticas, que estão relacionadas aos serviços e espaços daqueles ambientes. Por exemplo, há uma política de atendimento, tem uma política de formação e desenvolvimento de coleções, há uma política do uso dos equipamentos e também recursos tecnológicos, política de conservação do acervo, política de capacitação, entre outras. As políticas, então, elas servem de base para a descrição dos procedimentos no manual e no regulamento que nortearão a unidade de informação. Almeida explica que os procedimentos são instrumentos que estabelecem métodos rotineiros de execução de atividades e detalham a maneira exata pela qual uma atividade deve ser realizada e a sequência em que essas rotinas são realizadas. O regulamento vem sistematizar as regras e normas de uso, estabelecendo critérios, prioridades, direitos e deveres de utilização dos recursos da unidade de informação. É importante aqui esclarecer que o termo regimento ele não é adequado para se referir a regulamento, ainda que muitas vezes seja usado como um termo sinônimo. O regimento ele rege a organização como um todo, com diretrizes globais. Já o regulamento ele normatiza regras de uso de um ambiente ou conjunto de serviços específicos. As políticas precisam ser flexíveis,
abrangentes, coordenadas e devem estar de acordo com padrões éticos de conduta. Afinal, cabe a elas refletir sobre os objetivos do planejamento e também interpretá-los, a fim de estabelecer limites e bases para atingir os desafios e metas, funcionando como um guia útil para o sucesso das estratégias planejadas. Os programas, por sua vez, já são mais complexos e podem ser estruturados em subprogramas, dotados de recursos específicos. Maximiano explica que programa é um conjunto organizado de atividades ou projeto, ou ainda podem ser ambos. Os projetos partem de um programa, por isso são formados por ações e atividades interrelacionadas e coordenadas dentro de um cronograma e com recursos determinados. No planejamento, os planos adquirem uma importância destacada, haja vista sua utilidade na sistematização dos procedimentos que envolvem a resposta da questão. Como corrigir? Aqui vimos então na unidade 1 e veremos então na unidade 2 essa disciplina. Os planos possibilitam gerar os elementos necessários para orientar o processo de tomada de decisão e por isso devem ser elaborados por cada área funcional. Chiavenato explica que o plano é o curso determinado de ação necessário para atingir um objetivo. É o produto do planejamento. Já Almeida diz que ele pressupõe a definição de metas e prioridades, a previsão dos acontecimentos futuros e tomadas de decisões sobre fins, meios e recursos, formas de acompanhamento e controle necessárias à consecução dos objetivos traçados. Por sua vez, Valadares enfatiza que no plano, os objetivos e estratégias são distribuídos às diretorias competentes, as quais, com seus níveis hierárquicos imediatamente inferiores, formam uma cadeia vertical e horizontal de objetivos, metas, estratégias, ações, prazos e também responsáveis, buscando evitar conflitos entre os mesmos, no sentido da coerência e também da consistência entre essas metas e da mesma visão ao longo de toda a organização. Por isso, Maximiano destaca que o plano é resultado do processo de planejamento, do conjunto de objetivos, das atividades e dos recursos. Dessa forma, ele deve ser sistematizado de acordo com os objetivos, com as metas e com as ações, respondendo então àquela questão: como atingir? Já Oliveira explica que o plano corresponde a um documento formal que se constitui na consolidação das informações e atividades desenvolvidas no processo de planejamento. Corroborando então com isso, Valadares ele detalha como deve ser estruturado esse documento, como então deve ser feito, documentado mesmo um planejamento. Então, um plano de ação, nesse planejamento, ele contém objetivos empresariais, as metas funcionais, as ações a serem tomadas, responsáveis por cada meta, responsáveis por cada ação dentro daquele plano e também os prazos determinados para cada meta e para cada ação. Essas ações, a gente traça, então, busca, então, destacar essas ações que vão ser tomadas a partir de agora. Elas podem ser o quê? Operacionalizações dessas estratégias, também consequências das tomadas de decisão, e são também um prosseguimento, ou a correção do rumo, podendo representar movimentos de estratégias alternativas. É muito importante, então, que o plano ele seja aprovado pela direção ou pelas gerências envolvidas, para validar as ações planejadas. Para responder à questão como estamos indo, é necessário que dentro do plano sejam pensadas medidas de acompanhamento para cada uma dessas ações. Valadares diz que os objetivos e metas devem ser mensurados para facilitar o seu acompanhamento. Aqueles que não puderem ser quantificados devem sempre possuir uma referência para que, em relação a ela, eles possam ser medidos e avaliados concretamente. Dependendo dos objetivos e ações propostos no planejamento, o conjunto de planos pode originar um projeto previsto para atingir metas a curto, médio ou longo prazo. Dentro do processo do planejamento, o projeto vai servir, então, como um instrumento para colocar a estratégia em prática. Por isso, ele parte da concepção de uma ideia, cujo resultado, então, será um produto. Nesse caso, então, são elaborados projetos, Esses projetos, então, são compostos de etapas, ou fases. Por exemplo, o primeiro deles mostra, então, que é necessário a resolução de um problema.
O projeto, então, ele surge a partir da tentativa de atender uma necessidade ou resolver um problema detectado, né, pela equipe da unidade de informação. Seja por meio da observação, que é feita ali, ou por coleta de dados, realmente feito via uma pesquisa, de fato, ou mesmo em relatórios que são gerados ali pelos sistemas que a instituição usa. Uma segunda etapa, né, uma segunda fase que a gente pode estar analisando dentro de um projeto é que é a análise dos instrumentos. Então, pode ser por observação ou por coleta de dados, talvez um questionário, uma pesquisa, né, ou mesmo por relatórios que são gerados nos sistemas usados ali na instituição. Depois, então, a gente parte para uma terceira etapa, que são as listas de prioridades. Após a análise dos instrumentos usados para coletar informações, a equipe organiza uma lista de prioridades, corrói o perfil, os recursos, a demanda da instituição, para planejar o que deve ser feito, a fim de atender uma necessidade ou então solucionar um problema detectado. Uma outra etapa, né, outro aspecto, no qual o projeto também envolve, é o que? A elaboração de projetos mesmo, né? Que podem abarcar um escopo único ou não, né? Podem abarcar vários escopos. E por último, então, se faz, né, um acompanhamento e um controle. O mais importante é que essas atividades sejam organizadas e sistematizadas na forma de um projeto mesmo, um documento, né? A fim de facilitar o seu acompanhamento por parte do gestor e o alcance dos resultados previstos pela equipe, com o controle da qualidade, os recursos e também dentro daquele que siga um cronograma previsto. Maximiano define projetos como empreendimentos finitos com objetivos definidos em função de um problema, de uma oportunidade ou então de um interesse da organização. No mesmo sentido, Almeida explica que projeto é um conjunto de ações e recursos para a consecução de objetivos concretos, perfeitamente especificados e destinados a gerar benefícios. Os projetos, dessa forma, se caracterizam como tarefas especiais que têm início e fim programados, cujo resultado é um produto físico, pode ser também um evento ou um serviço. Contudo, Maximiano explica que nenhum projeto pertence a uma categoria e que todos eles contêm elementos físicos, também ideias, conceitos ou serviços. O autor, então, descreve cada um desses produtos, né, dentro de um projeto da seguinte forma. Há os produtos físicos, né, que é o resultado dentro desse projeto, que são o quê? São tangíveis e muitos desses produtos são atividades temporárias, ao final das quais um item tangível, né, deve ser fornecido, como, por exemplo, uma casa, uma rodovia ou uma máquina. Já um conceito, como sendo um outro produto né, que o projeto tende, né, a resultar, são o quê? Produtos conceituais, né, que são intangíveis, como, por exemplo, um roteiro de um filme, um desenho, uma fórmula, ou até mesmo uma criação de um sistema. O objetivo do projeto, então, é fornecer apenas uma ideia, né? Por isso fala-se, então, de conceitos. E um outro tipo de produto, né, que resultante de um projeto, pode ser um evento, por exemplo, né, o qual consiste na realização de tarefas, de um serviço ou também de uma atividade. O projeto, então, é a própria execução da atividade. Os projetos se iniciam, então, como uma ideia, né, que passa, então, por várias fases até ela ser concretizada. O produto de um projeto, então, pode ser fruto da junção dessas várias ideias. Na sala do AVA, né, foi criado, então, um mapa conceitual, o qual vocês podem, então, por meio dele, observar quais são as etapas e as fases desse planejamento. Bem, dando, então, continuidade aqui, Maximiano cita Thomas Edison, ao afirmar que a ideia corresponde à fase de inspiração, ou seja, a 1% desse projeto. E os 99% restantes são feitos de transpiração, né, à base de muito trabalho para transformar essa ideia em realidade. Em outras palavras, não basta apenas ter a ideia. É necessário planejar como colocá-la em prática, por meio de um projeto que seja feito com base em etapas ou fases, formando-se então um ciclo de vida desse projeto. As fases do projeto são os principais momentos do seu ciclo de vida, que tem então um caminho linear. Elas são partes de um processo dinâmico e interativo e estão explicitadas na seguinte figura, né, ao qual a gente pode observar. Né? Então, como vocês vão observar também aí dentro da sala do AVA no slide. Que são quais essas fases? A elaboração, estruturação, desenvolvimento e também a avaliação. A elaboração ou preparação do projeto refere-se ao momento de concepção dele, que se fundamenta em um diagnóstico ou também na identificação da oportunidade da intervenção. Nessa fase, definem-se
os objetivos e o foco do projeto, né? E se especificam as formas de atingir esses objetivos. Por exemplo, a estruturação, então, é uma etapa que pressupõe a aprovação do projeto e consiste na mobilização de meios e recursos para a sua implementação, inclusive a capacitação da equipe. Um segundo foco, né, é o desenvolvimento e a implementação, que é o momento da prática, da efetiva realização desse projeto. E, por último, então, a avaliação, que, embora ocorra durante todo o processo da implementação do projeto, né, identificam-se como acompanhamento ou monitoramento. Então, ela tem também no momento do encerramento do projeto, ela se apresenta como função, né, de verificar em que medida se atingiram os resultados previstos. O ciclo de vida, então, ele é formado pelo conjunto de fases, do começo ao fim, permitindo visualizar sistematicamente o projeto e facilitando, então, a análise e a avaliação das etapas. Na figura, né, que está constante aí, é possível verificar as 5 fases de um projeto, que tem início na inspiração e na concepção da ideia e termina com a entrega do produto final. Ele deve ser adaptado para preencher diferentes circunstâncias. A extensão, então, do ciclo de vida varia de acordo com a categoria do projeto, conforme explicam Chiavenato e Sapiro. Então, a gente observa um gráfico, né, no qual mostram, então, essas 5 etapas de um ciclo de vida de um projeto. Bem, o projeto, então, ele precisa ser administrado para ser realizado dentro do prazo e com os recursos previstos no orçamento. Para tanto, existem 2 processos que compõem sua administração, o planejamento e a execução, que, por sua vez, se dividem em outros processos. Inicialmente, é preciso entender qual a necessidade do projeto para planejar o produto, o cronograma e os recursos financeiros, materiais e humanos de acordo com ela. Posteriormente, mobilizam-se os recursos, controlam-se as atividades a serem realizadas, conforme o tempo e os recursos previstos. E, por fim, então, conclui-se o projeto dentro do qual foi planejado. Segundo Maximiano, existem 4 variáveis críticas de desempenho, né, ao se planejar. O escopo, o prazo, os custos e os riscos. O autor enfatiza que um plano de projeto pode apresentar informações sobre as fontes de suprimentos dos recursos, a equipe e a organização do projeto, também a documentação, os processos de comunicação e a administração da qualidade. Almeida explica que existem 7 etapas para elaborar o projeto. A primeira delas é a definição do objeto e dos objetivos. O segundo, né, planejamento das ações e atividades. Terceira etapa, planejamento da capacitação da equipe de implementação. Quarta etapa, planejamento da avaliação. Quinta etapa, planejamento das estratégias de disseminação e de comunicação. Sexta, planejamento de recursos. E, por fim, a 7ª etapa, que seria realmente a redação do projeto. Inicialmente, é importante que haja um planejamento do escopo, esclarecendo qual o produto que será criado, qual o seu objetivo e quais as necessidades que ele vai atender, porque isso pode comprometer todo o processo de produção do projeto. O planejamento operacional também deve ser feito, pois envolve diretamente 2 pontos críticos, o cronograma e também o orçamento. Já no planejamento das ações, devem-se identificar fatores externos para o sucesso do projeto, e também a sequência das atividades, o período em que essas atividades serão realizadas, quem vai executar essas atividades e como elas serão acompanhadas, para serem feitas dentro do tempo e dos recursos disponibilizados. Na execução do projeto, deve haver um acompanhamento das pessoas que colocarão as atividades previstas em ação. Por isso, deve-se trabalhar para fazer um detalhamento do plano operacional, a fim de que a capacitação da equipe seja feita antes da implementação do projeto. O gestor tem um papel muito importante nesse processo, porque é ele quem vai acompanhar tudo, do início ao fim, coordenando uma equipe para que os resultados planejados sejam atingidos dentro do cronograma e dos recursos previstos, e assegurando a qualidade do processo para que o produto do projeto, então, atenda o escopo. Assim, então, a gente finaliza essa unidade 2 e na próxima aula nós daremos início, então, à unidade 3, na qual consideraremos os tipos de planejamento. Até breve!